Arcanjo Miguel revela o erro fatal com estes 12 pecados antes da Eucaristia. Você já sentiu isso? Aquela sede profunda, uma ardente saudade de algo mais, mesmo depois de se aproximar do altar, mesmo ao receber o corpo e o sangue do Cristo. Você anseia por uma união tão íntima, tão transformadora, que não apenas alimente seu corpo, mas incendeie sua alma, derrubando cada barreira invisível que o separa do sagrado. Há, contudo, uma inquietação sutil, não é? Um sussurro persistente em seu espírito, um nó na garganta que impede a plenitude da graça divina. Talvez um frio persistente no coração, uma distância inexplicável entre seu desejo e a realidade de sua fé. Você fecha os olhos em oração, sente o peso de um anseio não satisfeito, a esperança vacilante de um milagre que parece sempre um passo além do seu alcance, apesar de sua devoção. Seu coração grita por mais, por uma Eucaristia que transcenda o ritual, que seja pura revelação, uma imersão completa no amor divino. Você deseja que cada comunhão seja um portal aberto, uma fusão com o Altíssimo, uma experiência que dissolva a angústia e preencha o vazio que, por vezes, ainda reside em você. Mas a verdade, meu caro buscador, é que talvez você, assim como Santa Teresa de Jesus, em sua dolorosa, mas finalmente libertadora revelação, esteja cometendo um erro. Não um erro óbvio, visível a todos, mas algo muito mais insidioso, uma teia sutil de pecados disfarçados, falhas internas que se vestem de virtudes, corroendo a pureza e a receptividade necessárias para a verdadeira e profunda comunhão com Deus. Pode ser a vaidade espiritual, disfarçada de um zelo ardente e inabalável por causas divinas. A frieza que você chama de paciência, quando na verdade é apenas uma indiferença sutil que o impede de sentir a dor do mundo e o calor do próximo. Ou talvez o apego teimoso à sua própria vontade que sabota a entrega total, a verdadeira renúncia do ego que o levaria à plenitude da graça. Esses são os abismos silenciosos. Eles são as sombras invisíveis, os véus que se interpõem entre você e a graça que busca com tanta sede. E nesta jornada de autodescoberta, você não está sozinho. Uma presença se manifesta agora, um diretor espiritual celeste, cuja espada de luz não corta a carne, mas as ilusões que acorrentam sua alma. É Arcanjo Miguel. Ele vem, neste momento sagrado, para rasgar o véu. Não o véu do templo físico, mas o véu sutil que encobre sua própria alma, para iluminar os recônditos mais escuros onde esses pecados traiçoeiros se escondem. Prepare-se, o que está prestes a ser revelado não é para os fracos de espírito. É um autoexame doloroso, sim, mas será intensamente purificador. É a sua chance de resgatar não apenas a comunhão de um momento, mas a própria santidade de sua alma, sua verdadeira ascensão espiritual. Pois a verdade que se desdobra agora diante dos seus olhos é sobre os 12 abismos silenciosos, os 12 pecados mais traiçoeiros que se aninham em seu coração. Arcanjo Miguel revela o erro fatal com estes 12 pecados antes da Eucaristia. Você já sentiu isso? Aquela sede profunda, uma ardente saudade de algo mais, mesmo depois de se aproximar do altar, mesmo ao receber o corpo e o sangue do Cristo. Você anseia por uma união tão íntima, tão transformadora, que não apenas alimente seu corpo, mas incendeie sua alma, derrubando cada barreira invisível que o separa do sagrado. Há, contudo, uma inquietação sutil, não é? Um sussurro persistente em seu espírito, um nó na garganta que impede a plenitude da graça divina. Talvez um frio persistente no coração,
uma distância inexplicável entre seu desejo e a realidade de sua fé. Você fecha os olhos em oração, sente o peso de um anseio não satisfeito, a esperança vacilante de um milagre que parece sempre um passo além do seu alcance, apesar de sua devoção. Seu coração grita por mais, por uma Eucaristia que transcenda o ritual, que seja pura revelação, uma imersão completa no amor divino. Você deseja que cada comunhão seja um portal aberto, uma fusão com o Altíssimo, uma experiência que dissolva a angústia e preencha o vazio que, por vezes, ainda reside em você. Mas a verdade, meu caro buscador, é que talvez você, assim como Santa Teresa de Jesus, em sua dolorosa, mas finalmente libertadora revelação, esteja cometendo um erro. Não um erro óbvio, visível a todos, mas algo muito mais insidioso, uma teia sutil de pecados disfarçados, falhas internas que se vestem de virtudes, corroendo a pureza e a receptividade necessárias para a verdadeira e profunda comunhão com Deus. Pode ser a vaidade espiritual, disfarçada de um zelo ardente e inabalável por causas divinas. A frieza que você chama de paciência, quando na verdade é apenas uma indiferença sutil que o impede de sentir a dor do mundo e o calor do próximo. Ou talvez o apego teimoso à sua própria vontade que sabota a entrega total, a verdadeira renúncia do ego que o levaria à plenitude da graça. Esses são os abismos silenciosos. Eles são as sombras invisíveis, os véus que se interpõem entre você e a graça que busca com tanta sede. E nesta jornada de autodescoberta, você não está sozinho. Uma presença se manifesta agora, um diretor espiritual celeste, cuja espada de luz não corta a carne, mas as ilusões que acorrentam sua alma. É Arcanjo Miguel. Ele vem, neste momento sagrado, para rasgar o véu. Não o véu do templo físico, mas o véu sutil que encobre sua própria alma, para iluminar os recônditos mais escuros onde esses pecados traiçoeiros se escondem. Prepare-se, o que está prestes a ser revelado não é para os fracos de espírito. É um autoexame doloroso, sim, mas será intensamente purificador. É a sua chance de resgatar não apenas a comunhão de um momento, mas a própria santidade de sua alma, sua verdadeira ascensão espiritual. Pois a verdade que se desdobra agora diante dos seus olhos é sobre os 12 abismos silenciosos, os 12 pecados mais traiçoeiros que se aninham em seu coração. Arcanjo Miguel revela o erro fatal com estes 12 pecados antes da Eucaristia. Você já sentiu isso? Aquela sede profunda, uma ardente saudade de algo mais, mesmo depois de se aproximar do altar, mesmo ao receber o corpo e o sangue do Cristo. Você anseia por uma união tão íntima, tão transformadora, que não apenas alimente seu corpo, mas incendeie sua alma, derrubando cada barreira invisível que o separa do sagrado. Há, contudo, uma inquietação sutil, não é? Um sussurro persistente em seu espírito, um nó na garganta que impede a plenitude da graça divina. Talvez um frio persistente no coração, uma distância inexplicável entre seu desejo e a realidade de sua fé. Você fecha os olhos em oração, sente o peso de um anseio não satisfeito, a esperança vacilante de um milagre que parece sempre um passo além do seu alcance, apesar de sua devoção. Seu coração grita por mais, por uma Eucaristia que transcenda o ritual, que seja pura revelação, uma imersão completa no amor divino. Você deseja que cada comunhão seja um portal aberto, uma fusão com o Altíssimo, uma experiência que dissolva a angústia e preencha o vazio que, por vezes, ainda reside em você. Mas a verdade, meu caro buscador,
é que talvez você, assim como Santa Teresa de Jesus, em sua dolorosa, mas finalmente libertadora revelação, esteja cometendo um erro. Não um erro óbvio, visível a todos, mas algo muito mais insidioso, uma teia sutil de pecados disfarçados, falhas internas que se vestem de virtudes, corroendo a pureza e a receptividade necessárias para a verdadeira e profunda comunhão com Deus. Pode ser a vaidade espiritual, disfarçada de um zelo ardente e inabalável por causas divinas. A frieza que você chama de paciência, quando na verdade é apenas uma indiferença sutil que o impede de sentir a dor do mundo e o calor do próximo. Ou talvez o apego teimoso à sua própria vontade, que sabota a entrega total, a verdadeira renúncia do ego que o levaria à plenitude da graça. Esses são os abismos silenciosos. Eles são as sombras invisíveis, os véus que se interpõem entre você e a graça que busca com tanta sede. E nesta jornada de autodescoberta, você não está sozinho. Uma presença se manifesta agora, um diretor espiritual celeste, cuja espada de luz não corta a carne, mas as ilusões que acorrentam sua alma. É Arcanjo Miguel. Ele vem, neste momento sagrado, para rasgar o véu. Não o véu do templo físico, mas o véu sutil que encobre sua própria alma, para iluminar os recônditos mais escuros onde esses pecados traiçoeiros se escondem. Prepare-se, o que está prestes a ser revelado não é para os fracos de espírito. É um autoexame doloroso, sim, mas será intensamente purificador. É a sua chance de resgatar não apenas a comunhão de um momento, mas a própria santidade de sua alma, sua verdadeira ascensão espiritual. Pois a verdade que se desdobra agora diante dos seus olhos é sobre os 12 abismos silenciosos, os 12 pecados mais traiçoeiros que se aninham em seu coração. Arcanjo Miguel revela o erro fatal com estes 12 pecados antes da Eucaristia. Você já sentiu isso? Aquela sede profunda, uma ardente saudade de algo mais, mesmo depois de se aproximar do altar, mesmo ao receber o corpo e o sangue do Cristo. Você anseia por uma união tão íntima, tão transformadora, que não apenas alimente seu corpo, mas incendeie sua alma, derrubando cada barreira invisível que o separa do sagrado. Há, contudo, uma inquietação sutil, não é? Um sussurro persistente em seu espírito, um nó na garganta que impede a plenitude da graça divina. Talvez um frio persistente no coração, uma distância inexplicável entre seu desejo e a realidade de sua fé. Você fecha os olhos em oração, sente o peso de um anseio não satisfeito, a esperança vacilante de um milagre que parece sempre um passo além do seu alcance, apesar de sua devoção. Seu coração grita por mais, por uma Eucaristia que transcenda o ritual, que seja pura revelação, uma imersão completa no amor divino. Você deseja que cada comunhão seja um portal aberto, uma fusão com o Altíssimo, uma experiência que dissolva a angústia e preencha o vazio que, por vezes, ainda reside em você. Mas a verdade, meu caro buscador, é que talvez você, assim como Santa Teresa de Jesus, em sua dolorosa, mas finalmente libertadora revelação, esteja cometendo um erro. Não um erro óbvio, visível a todos, mas algo muito mais insidioso, uma teia sutil de pecados disfarçados, falhas internas que se vestem de virtudes, corroendo a pureza e a receptividade necessárias para a verdadeira e profunda comunhão com Deus. Pode ser a vaidade espiritual, disfarçada de um zelo ardente e inabalável por causas divinas. A frieza que você chama de paciência, quando na verdade é apenas uma indiferença sutil
que o impede de sentir a dor do mundo e o calor do próximo. Ou talvez o apego teimoso à sua própria vontade, que sabota a entrega total, a verdadeira renúncia do ego que o levaria à plenitude da graça. Esses são os abismos silenciosos. Eles são as sombras invisíveis, os véus que se interpõem entre você e a graça que busca com tanta sede. E nesta jornada de autodescoberta, você não está sozinho. Uma presença se manifesta agora, um diretor espiritual celeste, cuja espada de luz não corta a carne, mas as ilusões que acorrentam sua alma. É Arcanjo Miguel. Ele vem, neste momento sagrado, para rasgar o véu. Não o véu do templo físico, mas o véu sutil que encobre sua própria alma, para iluminar os recônditos mais escuros onde esses pecados traiçoeiros se escondem. Prepare-se, o que está prestes a ser revelado não é para os fracos de espírito. É um autoexame doloroso, sim, mas será intensamente purificador. É a sua chance de resgatar não apenas a comunhão de um momento, mas a própria santidade de sua alma, sua verdadeira ascensão espiritual. Pois a verdade que se desdobra agora diante dos seus olhos é sobre os 12 abismos silenciosos, os 12 pecados mais traiçoeiros que se aninham em seu coração. A revelação pairava, densa e palpável, no ar carregado de promessas e de um temor ancestral. A alma, suspensa num fio tênue entre o anseio pela verdade e o medo do que ela revelaria, sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. Mas, estranhamente, uma fagulha de calor também se acendeu no peito, uma paz paradoxal em meio à iminente exposição de suas chagas. Como poderia a dor iminente trazer tal consolo? Era o Arcanjo Miguel, sua presença imponente não como juiz, mas como cirurgião divino, pronto para extirpar e curar. E a voz, outrora um sussurro distante, agora ressoava com a clareza de um sino, diretamente no santuário da alma. Sim, os 12 abismos, mas o primeiro e o mais traiçoeiro não é um pecado que você cometeu, mas uma virtude que você mal interpretou. A mente da alma cambaleou. Virtude mal interpretada? O anseio por clareza, a sede de Deus, a busca incessante. Pensava ser tudo isso o pilar de sua jornada. Mas o arcanjo prosseguiu, a voz cortante como a lâmina da verdade, mas suave como o bálsamo da compaixão. Você ansiava pela plenitude da graça, pela Eucaristia que fosse puro portal, e ao sentir o vazio, o silêncio de Deus, a distância inexplicável, você se torturou. Mas o verdadeiro véu não era a vaidade, nem a frieza, nem o apego à vontade. Não, o primeiro abismo, o que o mantinha distante, era a própria intensidade de sua busca. O chão da alma pareceu ceder. A intensidade de sua busca? Como poderia o desejo de Deus ser um obstáculo? Sua incessante busca por uma experiência, por um sentimento de minha presença, pela manifestação visível de minha graça, não era humildade. Era uma forma sutil de controle espiritual, revelou o arcanjo. Você queria a graça à sua maneira, com os seus termos. E o vazio que sentiu, o silêncio que o atormentou, não eram minha ausência, mas minha proteção amorosa. Um grito mudo rasgou o interior da alma. Proteção? Como o sofrimento poderia ser proteção? Se a plena graça tivesse sido derramada sobre você em cada Eucaristia, como a desejava, seu coração, ainda não purificado de sua sutil arrogância espiritual, teria se inflamado não com o puro amor, mas com um orgulho velado, uma vaidade tão potente que o teria afastado para sempre da verdadeira humildade e dependência total em mim, explicou Arcanjo Miguel.
Aquele vazio, aquela sede não saciada que o levou ao desespero e à autoanálise, não foi punição. Foi minha mão divina contendo um rio caudaloso que você ainda não estava pronto para receber. Foi Deus, em sua infinita misericórdia, impedindo que você se afogasse em seu próprio ego, disfarçado de sede espiritual. O silêncio que o angustiou foi o eco de minha voz, não em recusa, mas em paciência divina, esperando o momento certo para que percebesse que a verdadeira união não se busca com ânsia de experiência, mas com a quietude de um coração que se entrega, que se basta na fé pura. Mesmo na ausência de todo consolo sensível, você buscava o milagre que você queria quando o maior milagre já estava sendo operado. O milagre da humildade forçada pelo vazio. O milagre do desapego da experiência para apego à fé. O milagre de se curar da necessidade de sentir Deus para simplesmente crer nele. A alma desnudada por essa verdade não sentiu mais a dor do vazio, mas um pavor gélido. Um choque paralisante a atingiu. Se o seu maior sofrimento, sua maior angústia, era a maior manifestação do amor e proteção divinos, se a própria sede que a movia escondia uma falha tão profunda, uma sutil vaidade espiritual, então, o que era a fé? Onde estava a verdade? Como discernir o puro anseio de Deus da armadilha do ego? O que mais era ilusão? O que restava de suas certezas? O mundo interior da alma estilhaçou-se em 1000 pedaços, e um novo abismo se abriu, muito mais vertiginoso do que os 12 prometidos. A dor da autodescoberta era imensa, mas a dúvida agora era existencial. Se aquilo que ela mais buscava era, de certa forma, o que a afastava, como poderia ela sequer começar a rezar novamente? Como poderia ela sequer começar a rezar novamente? O questionamento ecoava nas profundezas do ser. Um abismo sem fundo, abrindo-se no que antes eram os pilares inabaláveis de sua fé. As mãos da alma tremiam, não de frio, mas de um choque espiritual que dissolvia cada fibra de sua antiga certeza. Cada oração meticulosamente buscada, cada súplica por uma manifestação divina parecia agora um grito egocêntrico, uma armadilha sutil de seu próprio orgulho espiritual. O que era real? Onde estava a verdade? Se o próprio anseio por Deus, aquele desejo ardente, era um disfarce da mais insidiosa das vaidades. Um calafrio percorreu a espinha, e o vazio que antes parecia a ausência de Deus, agora revelava-se a sua presença mais protetora. Uma verdade paradoxal que desorientava completamente. Mas em meio à tempestade do desespero e da autocondenação, uma nota dissonante, quase imperceptível, ressoou não como a voz da fé, mas como um sussurro vindo de dentro da própria alma. Uma melodia esquecida que trouxe consigo não a dor da revelação, mas uma estranha e inexplicável sensação de leveza, de um perfume suave, como incenso milenar, que preencheu o espaço onde antes reinava apenas o vácuo existencial. Era como se a memória de uma prece longínqua, uma oração oferecida sem expectativas, sem a ânsia de recompensa ou de sentir, tivesse flutuado de volta, trazendo consigo a fragrância de um milagre já realizado em segredo, um pacto divino do qual a alma nem sequer se recordava. Arcanjo Miguel, imponente em sua glória, cortou o silêncio com a verdade que a alma precisava, mas que jamais poderia ter. Sua espada de luz, antes apontada para as ilusões internas que a acorrentavam, agora indicava para fora.
para um ponto quase apagado na linha do tempo da alma. Você lamenta a oração que pensou não ter sabido fazer, o anseio por minha presença, que paradoxalmente a afastava. Mas há uma oração, uma única oração que você ofereceu, com um coração simples e despretensioso, que transbordou em graça não para si, mas para outro, sem que você sequer percebesse a magnitude e a beleza de seu ato. Uma prece por uma alma que sofria no purgatório, um sussurro despretensioso proferido em um momento de pura compaixão, sem a busca por sentir ou receber. Essa prece, meu caro buscador, não apenas libertou aquela alma das amarras de seu passado, mas acendeu nela uma chama de gratidão tão intensa, tão pura, que a partir daquele momento, essa alma, agora no céu, se tornou sua mais poderosa e constante intercessora, um canal de graças invisíveis que, paradoxalmente, a protegia do excesso de luz que seu ego não suportaria e que agora te conduzirá para a verdadeira e mais profunda comunhão. Você buscou a Eucaristia como um portal para sentir minha presença. Aquela prece simples e esquecida, despojada de toda vaidade, foi o seu verdadeiro portal, invisível e operando a mais profunda das uniões através de outro, revelando que a verdadeira fé se manifesta na doação, não na busca por receber. A alma cambaleou, não mais pela dor do autoexame, mas pela monumental reinterpretação de toda a sua jornada espiritual. Se a mais pura e eficaz de suas orações não foi aquela que ela conscientemente buscou para si mesma, com a ânsia de experiência. Mas, como poderia, dali em diante, sequer conceber a oração, a fé, a Eucaristia ou a busca por Deus? Se a verdadeira fé operava em silêncios e esquecimentos, longe de todo anseio por consolações sensíveis, então a que tipo de presença divina ela deveria aspirar? O que era, afinal, a verdadeira entrega, se até o desejo mais puro por Deus podia ser uma armadilha? Um novo e vertiginoso abismo de incerteza se abria, exigindo uma redefinição radical de tudo o que ela acreditava ser o caminho para a santidade. Um novo e vertiginoso abismo de incerteza se abria, exigindo uma redefinição radical de tudo o que ela acreditava ser o caminho para a santidade. O peso dessa revelação esmagava-a, tornando a respiração difícil, cada batida do coração um eco de uma verdade brutal. Se o que era mais puro em sua busca era, na verdade, uma teia sutil de ego, como poderia ela sequer mover-se? Um tremor percorreu seu ser, mas não era apenas de medo. Havia nele uma estranha, quase insustentável, vibração de liberdade. Como se o estilhaçamento de suas certezas não fosse o fim, mas a dolorosa ruptura de um casulo. Arcanjo Miguel, percebendo o turbilhão, projetou uma sombra de sua espada na superfície da alma. Mas era uma sombra reconfortante, que parecia sussurrar uma melodia ancestral, algo sobre a alegria que nasce da renúncia de si. Sua voz, antes afiada, agora ressoava com uma compaixão tão profunda que a alma sentiu os próprios grilhões do desespero começarem a afrouxar. Ela intercede para que você permaneça nele, não no vazio da ausência, mas no vazio da pura receptividade, da despojamento total. A alma estacou. Permanecer no vazio? Aquela que era a fonte de sua angústia mais profunda. Sim, afirmou Miguel, pois a verdadeira comunhão, a fusão que você anseia, não se dá no êxtase dos sentidos, que seu ego ainda deturparia. Ela se dá na aridez purificadora, no deserto onde a única água é a fé nua e crua. A intercessão daquela alma
não é para lhe dar a experiência que você buscava, mas para protegê-lo dela, mantendo-o no cadinho onde o ego se dissolve. Aquilo que você interpretava como o silêncio de Deus, o vazio que o angustiava e o fazia duvidar de sua fé, não era apenas a sua proteção contra o orgulho. Era o próprio convite mais íntimo de Deus, a sua voz mais secreta, sussurrando a verdade da união na ausência de todo o ruído interior. Aquele vazio não é um abismo a ser preenchido, mas o espaço sagrado onde ele finalmente pode entrar, porque não há mais nada de você a preenchê-lo. É o lugar da verdadeira Eucaristia, não de sentidos, mas de ser. Aquela intercessora assegura que você permaneça neste silêncio de ser, onde a fé se torna puro ato de vontade, não de sensação. A alma cambaleou novamente, mas desta vez o choque era de uma compreensão tão vasta que beirava a aniquilação. Se o silêncio era a voz, se o vazio era o portal, se a privação era a união, então todas as suas noções de espiritualidade, de devoção, de busca, de amor divino eram meras ilusões. Como poderia ela desejar algo, se até o desejo mais profundo era uma armadilha? Como poderia buscar, se a busca em si era o véu? O que restava para a alma que havia sido ensinada a sentir, a clamar, a ansiar, quando o próprio não sentir era senda, e o não clamar era a prece mais perfeita? Um novo e aterrorizante, mas paradoxalmente libertador, dilema emergiu. Se a verdadeira fé se consumava na completa ausência de si, se a divindade se revelava no mais puro e desolado vazio, então, como viver, como amar, como sequer existir, quando a própria existência parecia ser um obstáculo à união verdadeira? A alma pairava, suspensa entre o nada e o tudo, um abismo de compreensão mais profundo que qualquer pecado, uma encruzilhada existencial que pedia não uma resposta, mas a total dissolução de si mesma. A alma pairava, suspensa entre o nada e o tudo, um abismo de compreensão mais profundo que qualquer pecado, uma encruzilhada existencial que pedia não uma resposta, mas a total dissolução de si mesma. O terror da aniquilação pairava, denso e gélido, mas estranhamente, uma nota de indizível ternura perpassou o vasto vazio, como o toque de uma asa invisível. Era uma compaixão tão pura que, em meio à vertigem da inexistência, um fio tênue de amor divino parecia abraçá-la, não para salvá-la da dissolução, mas para contê-la nela. Como podia o fim de tudo ser sentido com tamanha doçura? A própria sensação era uma nova ou brutal contradição. O arcanjo Miguel, cuja presença se tornara a própria atmosfera da alma, falou novamente. Sua voz agora um bálsamo que cortava mais fundo que qualquer espada, atingindo não a mente, mas o âmago da verdade. Você anseia por uma resposta para esta dissolução, um manual de como ser no não ser, como viver neste vazio. Mas a verdade, alma inquieta, é que a dissolução que você teme não é um ato que você deve realizar. Não é um caminho que você deve trilhar com suas próprias forças ou compreensões. Não é um fazer ou um entender. É o próprio amor divino, em sua forma mais radical, operando em você. O chão da alma, que já se esfacelava, pulverizou-se em silêncio. Como poderia ser o amor o que parecia aniquilá-la? Aquilo que parece o nada de sua existência, o esvaziamento de todas as suas certezas e até de seu desejo mais íntimo, não é a ausência de Deus, continuou o arcanjo. É a sua presença mais ativa,
a sua cirurgia divina, operando no mais profundo do seu ser. O nada que você sente não é um vazio a ser preenchido por você, mas o espaço que eu estou criando em você, para que a nova criação, a sua verdadeira identidade em Cristo, possa finalmente surgir, despojada de cada vestígio do ego que se disfarçava de virtude. A alma cambaleou, não mais em dor, mas em uma vertigem de assombro. Não um caminho a trilhar, mas uma obra divina em andamento. Sua própria aniquilação era a ação de Deus. Sua resistência a este nada, o seu pavor desta dissolução, a sua busca desesperada por qualquer ponto de apoio, qualquer entendimento, qualquer eu a que se agarrar no meio deste vazio existencial, revelou o arcanjo Miguel, com uma ternura quase insuportável. É o último e mais sutil véu. É o seu ego, mesmo em sua agonia, lutando contra a própria libertação. A sua apreensão em como viver sem o eu é a última ilusão que ainda o acorrenta. O milagre não é preencher o vazio, mas aceitá-lo como o próprio ventre da divindade em você. A alma congelou. Se o nada era o tudo, se a dissolução era a criação, e se sua própria resistência era o último e mais astuto inimigo, então como poderia ela sequer respirar? Como poderia existir, não buscando, não sentindo, não compreendendo, mas simplesmente sendo consumida, desfeita, renascendo na total ausência de si mesma, sem qualquer manual ou certeza? O que era, afinal, a fé, quando até a mais pura busca se revelava uma armadilha, e a única resposta era o desaparecimento de todo questionamento, de todo anseio, de todo eu? Um abismo de rendição sem nome, sem mapa, abria-se diante dela, prometendo uma existência que não podia ser vivida, apenas recebida no mais puro e aterrorizante dos vazios. Um abismo de rendição sem nome, sem mapa, abria-se diante dela, prometendo uma existência que não podia ser vivida, apenas recebida no mais puro e aterrorizante dos vazios. O grito silencioso da alma reverberou por entre as ruínas de suas últimas certezas, cada fibra de seu ser clamando por um ponto de apoio, por um vislumbre de eu que pudesse resistir à maré da aniquilação. Mas não havia nada, apenas o eco gélido de sua própria iminente dissolução, uma vastidão fria que se estendia para além de toda compreensão. Um suor frio escorria pelo vazio onde antes havia um corpo. Um pavor tão absoluto que, paradoxalmente, parecia congelar a própria capacidade de sentir terror. A alma não mais sentia, apenas era o terror, uma essência de pânico que transcendia qualquer emoção humana. Mas no cerne dessa ausência abismal, uma fagulha impossível, quase uma melodia esquecida. Não uma luz visível, mas um calor indizível que não aquecia, mas confortava. Um ponto de amor tão denso que a própria dor da aniquilação, a mais profunda das agonias, se tornou suportável. A alma estremeceu, não de medo, mas de uma contradição insustentável, uma paradoxal doçura que emergia do coração do desespero. Como a morte de si poderia ser envolta em tal ternura? Um bálsamo gélido que prometia a verdadeira vida. Arcanjo Miguel, sua presença imponente, mas agora transbordante de uma misericórdia que parecia rasgar o próprio cosmos e abraçar cada partícula da alma, inclinou-se sobre o abismo da alma. Sua voz, um bálsamo mais cortante que qualquer espada, atingiu não os ouvidos, mas o âmago da verdade, ressoando com uma clareza que paralisou toda e qualquer resistência, toda a tentativa de compreender ou fugir.
Você teme a dissolução, o nada, a ausência de sua vontade e de sua compreensão, como se fosse o seu fim absoluto, o vazio da condenação. Mas a verdade, alma amada, é que este nada não é o seu aniquilamento. É a própria plenitude da minha presença, despojada de todas as suas noções humanas de preenchimento. A forma mais pura da comunhão. É o espaço sagrado onde o divino reside sem a interferência do finito. A alma cambaleou, o conceito de plenitude e ausência colidindo violentamente em seu âmago, explodindo as últimas defesas da razão. Sua busca incessante por um manual de como ser no não ser, sua ânsia por uma ação ou uma compreensão para atravessar este vazio, continuou o arcanjo, com uma paciência infinita, não são o seu esforço por santidade, são os últimos e mais desesperados estertores do seu ego espiritual, que mesmo morrendo, busca controlar até a própria morte de si, moldando o divino à sua própria imagem. O terror que você sente diante da dissolução não é o terror de um abismo a ser vencido ou evitado. É o puro pavor do ego em face da única e verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar de si mesmo para ser. A liberdade que só pode ser alcançada na total rendição. Aquilo que você chama de aniquilação, de nada, é a minha graça suprema. O momento em que eu, o divino, finalmente tenho permissão para preencher o que você, em sua busca frenética, nunca poderia preencher por si mesmo. O espaço do você que precisava desaparecer para que o eu pudesse florescer em sua plenitude e verdade. A Eucaristia mais profunda que você tanto desejava, aquela fusão total, não é a fusão de dois eus, mas a completa absorção do seu não-eu, na minha glória sem limites, uma união tão íntima que dissolve a distinção. A ausência de tudo que você acreditava ser a fé, toda a sensação, toda a consolação, é a própria fé consumada em sua forma mais pura e despojada. E a sua apreensão diante de tal entrega, o seu medo de se perder no nada, é a última barreira, o derradeiro véu que ainda precisa ser rasgado, não por você, mas pela força esmagadora de minha misericórdia que a atrai para o coração do nada, para a fonte de toda a existência. A alma permaneceu imóvel, suspensa no vácuo de uma revelação que destruía cada pilar de sua existência, cada concepção de si mesma e do divino. Se o seu próprio pavor, sua busca por um eu remanescente era a última e mais astuta ilusão, se a própria ausência era a presença e a não existência a verdadeira vida, então o que restava? Como poderia ela agora discernir entre o verdadeiro abandono e a sutil resistência, entre o puro vazio e a armadilha final do ego, se a linha entre eles havia se desfeito? Se tudo o que ela sentia ou pensava, cada movimento de seu ser, era parte do problema, como poderia sequer pedir a graça de não sentir ou não pensar, de não existir como ela?